nós realizamos, nós pedimos o seu voto de confiança para continuarmos o trabalho. Ok, muito obrigado, candidato. O segundo candidato pela ordem do sorteio é Ivanor de Souza, da coligação PRB-PT. A vice de Ivanor é o vice é Aldo da Praiana. Ivanor de Souza tem 51 anos, é pai de 3 filhos e 3 filhas e avô de 5 netos. É morador de Itapema desde 1989. Ivanor é empresário do ramo de panificação. Foi presidente do Rotary Clube de Itapema, presidente da PAI, presidente do Grupo Escoteiro Costa Esmeralda, secretário de Turismo e candidato a vice-prefeito em 2012. Com a palavra, o candidato Ivanor de Souza. Boa noite. Inicialmente quero cumprimentar todos os candidatos e a candidata aqui presentes, ao Silvio Lodi e toda a equipe de produção do programa. Boa noite, meus amigos e amigas itapemense. Nosso governo será constituído de pessoas sérias e técnicas. Seguiremos respeitando a nossa lei maior, que é a Constituição brasileira, nossa lei orgânica e o plano diretor de nossa cidade, do qual fui delegado na revisão por 2 anos. E ao nosso plano de governo elaborado de acordo com as necessidades de nossa cidade. Manteremos todos os conselhos que estão funcionando e reativaremos os demais dentro das necessidades e o mais importante, criaremos o Conselho Consultivo do Mandato, que será formado por representantes dos diversos segmentos da sociedade civil organizada, da qual também participarão todos os presidentes dos diversos conselhos, com reuniões periódicas, onde serão debatidos todos os projetos que nortearão o futuro da nossa cidade. A grande preocupação de nosso governo é com o atual índice de crescimento populacional. Até o ano de 2040, teremos 200 mil habitantes morando em Itapema. Temos que repensar o futuro e planejar como faremos as questões como fornecimento de água, preservação do meio ambiente, saúde, educação, segurança, turismo, cultura, esporte, lazer, mobilidade urbana, acessibilidade, infraestrutura e geração de empregos e renda. Obrigado, candidato. Nós estamos fazendo aqui, senhoras e senhores, a apresentação dos candidatos. Você que ligou o rádio agora, estamos com um debate entre os candidatos a prefeito da nossa cidade de Itapema. Terceiro candidato a se manifestar, com um tempo de 90 segundos, 1 minuto e meio, é o William Meister. Ele é do PSOL. E o vice desse candidato é Dirceu de Oliveira. William Meister tem 28 anos, é professor e servidor público. Iniciou sua história política ainda na adolescência. É militante social e foi líder estudantil na universidade, quando presidiu o Centro Acadêmico de Educação Física da Univale por 2 anos. Foi candidato a prefeito de Itapema em 2012 e a deputado estadual em 2014 pelo PSOL. Está participando da sua terceira eleição. Com a palavra, William Meister. Boa noite, Silvio. Boa noite a todas e todos que nos ouvem. Eu sou o professor William Meister, candidato a prefeito pelo PSOL 50. Quero iniciar dizendo que nós não caímos de paraquedas nessas eleições, ao contrário de muitos partidos que agora se coligam. E a nossa candidatura é fruto de um trabalho que se inicia em 2010, né, culminando numa candidatura a prefeito em 2012, 2014 candidatura a deputado estadual, né, e agora a minha terceira eleição. Ao longo desse período nós participamos de diversas lutas sociais, né, incluindo, sobretudo, a grande mobilização popular em torno da pauta da Praia Grossa, né? Participamos junto às associações de moradores de muitos debates populares, né? Isso ajudou-nos a constituir, nesse momento, um plano de governo mais sólido, né? Que nós também fizemos, construímos, com o apoio da comunidade em debates abertos, né? Que nós chamamos publicamente. Nós viemos para essa eleição com chapa pura, não temos coligação com nenhum partido, porque optamos assim, não temos rabo preso com ninguém e pagamos nossa campanha eleitoral com o nosso próprio recurso e com o recurso das pessoas que nos apoiam, tá? Não recebemos garopas para isso, não temos rabo preso com ninguém e não devemos favores a chefes de partido e a partidos políticos que adoram ratear a prefeitura. E estamos aqui, vamos nos debruçar, debater os 4 eixos de governo do nosso plano ao longo deste debate. Obrigado, candidato. E, pela ordem do sorteio, a quarta candidata é a Nilza Simas, candidata a prefeita, e o seu vice é João Emel. A Nilza Simas, a candidatura tem a coligação PDT, PV, PEN, PP, PCdoB,
PRP, PR, PSD, PROS e PTC. Nilza Simas é funcionária pública concursada desde 1994 como professora do Estado e enfermeira na área da saúde do município. Já foi diretora de escola, do Serviço Médico de Urgência e da Atenção Básica. Foi vereadora mais votada nas últimas eleições e a primeira mulher a presidir a Câmara de Vereadores. Com a palavra, Nilza Simas. Boa noite a todos, aos candidatos, à Rádio Cidade, ao povo de Itapema. Itapema é conhecida como uma das cidades com maior riqueza natural. Mas digo a vocês que o nosso maior patrimônio é o nosso povo, ordeiro, honesto e trabalhador. Eu sou enfermeira, sou professora e estou vereadora. E ao longo da minha caminhada, juntei forças e conhecimento para estar preparada para administrar essa cidade. Porque estou muito próximo do meu povo e conheço as suas dores. Conheço a dor social. Quando uma mãe de família precisa ir para o mercado de trabalho e ela não encontra creche para deixar o seu filho. E nós, mulheres, representamos hoje mais de 50% da renda familiar. Conheço a dor de um pai de família que, quando está desempregado, precisa ter a dignidade de pagar suas contas. E nós temos um parque industrial e não tiveram coragem de estruturar esse parque para que possamos ter emprego e renda. Conheço a dor física da nossa população que, quando chega na unidade de saúde, não tem remédio e não tem médico. Conheço a dor física da falta de assistência hospitalar. Conheço a dor do nosso jovem pela falta de esporte, cultura e lazer. E uma cidade sem cultura é uma cidade sem identidade. Precisamos de um governo mais humanizado, mais técnico, mais competente e mais eficaz. Gestão se faz com olho no olho e com verdade. Okay. Por isso estruturamos um plano de governo exequível e que tenha desenvolvimento estratégico. Muito obrigado, candidata. Feitas as apresentações, nós vamos para o nosso primeiro intervalo e, na sequência, voltaremos com o segundo bloco. O Povo Pergunta. Rádio Cidade, a rádio que mais cresce em Santa Catarina, fazendo a sua parte. Voltamos a apresentar Eleições 2016 Cidade FM, no debate com os candidatos a prefeito de Itapema. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso debate. Senhoras e senhores, estamos fazendo aqui nesta noite o primeiro debate. A Rádio Cidade sai na frente, o primeiro debate com os candidatos a prefeito da cidade de Itapema. Agradecemos a sua atenção, a sua audiência. Nesse segundo bloco do programa, nós teremos então a participação do povo, a participação de vocês. Durante os últimos dias, vocês foram constantemente incitados pelos programadores, pelos nossos apresentadores, a enviarem perguntas para os candidatos através das redes sociais, WhatsApp, Facebook, enfim. Essas perguntas chegaram, mais de uma centena, e começamos há pouco tempo, 3, 4 dias, né? Chegaram em número tão grande, e nós sabíamos disso, evidentemente. Foi feita uma triagem dessas perguntas. Mas uma triagem da seguinte maneira: quem foi o responsável por isso foi colhendo informações de vários questionamentos para juntar em 8, nós teremos 8 perguntas. Essa é a 4 e mais 4, né? Então, para juntar o maior número de questionamentos nas perguntas, para que pudéssemos, então, em respeito a você, ouvinte, atender o maior número possível. Nós agradecemos e queremos que continuem participando, mandando perguntas também para os vice-prefeitos e também para o último debate, que será dia 29. Então, eu tenho aqui, para que vocês que estão acompanhando em casa não estão vendo pelo Facebook ou no telão, nossa, isso aqui tá chique, tá muito bonito. Mas você que está ouvindo em casa ou no carro, eu tenho aqui na minha frente 2 aquários, mais 2 receptáculos, evidentemente, com os nomes dos candidatos que estão participando e o outro com as 8 perguntas. Não vai sobrar nenhuma, serão 8 perguntas. Eu vou sortear o candidato que vai responder, vou anunciar o nome dele, vou sortear a pergunta, vou ler a pergunta e depois que eu ler a pergunta, ele vai escolher um outro candidato para comentar a sua resposta. A resposta desse candidato será de 60 segundos. O comentário será de 30 segundos. E uma réplica volta então para quem respondeu de mais 30 segundos. Então, eu já estou na mão aqui. Eu peguei o candidato ou não? Peguei o candidato, estou com o candidato na mão aqui. O primeiro candidato é Nilza Simas. Nilza Simas vai ouvir a pergunta e depois vai escolher quem é que vai comentar a sua resposta.
Aqui, Nilza Simas, qual será a postura do candidato sobre o tarifaço da água? Quem é que você escolhe para comentar a sua resposta? Eu escolho o candidato Ivanor. Candidato Ivanor. Então, candidata, a senhora tem 60 segundos a partir de agora. Bom, essa é uma questão importante porque quando se mexe na vida financeira da nossa população e do nosso pai de família, a gente precisa ter cuidado com essa família, com o nosso povo. E uma das formas de nós acabarmos com o tarifaço é revermos esse decreto que foi assinado pelo atual prefeito em pleno mês de dezembro, sem autorização da Câmara de Vereadores. Então eu entendo que como candidata a prefeita e como prefeita tem que rever o decreto, acordar isso com a empresa, ou seja, anular o decreto juntamente com a população, porque nós não podemos mexer no direito do nosso povo e nem no financeiro dele. Nós precisamos respeitar a população. Não é possível que em pleno dezembro, com a festividade natalina, no mês de janeiro, o nosso povo pega um tarifaço com uma água com o dobro do valor. Não se faz isso com o nosso povo. Eu quero cuidar desse povo. Obrigado, candidato Valor. Comenta. Bom, candidata Nilza, por isso mesmo nós criaremos o Conselho Consultivo de Mandato, justamente para a gente não cair nessas encalacradas, né? Não ser pego de surpresa aí por uma concessionária na calada da noite ou nas vésperas da temporada, forçando o aumento da água, dizendo que não tem condições de fornecer água se não tiver um tarifaço, digamos assim, né? Ou um aumento abusivo como aconteceu, tá? Então esse Conselho Consultivo realmente vai nos blindar desse tipo de situação, tá? Mais 30 segundos para a candidata replicar. Mais uma vez, volto a frisar que nós precisamos ter respeito pelo nosso povo. Nós não podemos, no mês de dezembro, largar um tarifaço e mexer com a economia do nosso povo e do povo trabalhador. Não se faz isso com a população. Nós precisamos de um governo que olhe nos olhos, que não falte a verdade. Por isso, o tarifaço ele tem que acabar. Esse é o entendimento, esse é o encaminhamento que eu darei enquanto prefeito. Obrigado, candidata. Muito obrigado, candidato. Eu vou sortear, então, o próximo candidato a responder. O próximo candidato a responder é o William Meister. O William Meister vai ouvir, então, a pergunta que foi enviada, como disse, pelos ouvintes. É sobre educação. Pergunta: em Itapema, assim como a maioria dos municípios do Brasil, sofre com a falta de vagas em creches, pois a fila de espera é grande. Mas muitos outros municípios, pelo menos existe a divulgação, via site oficial, de fila de espera, o que não acontece em Itapema. Gostaria de saber se o candidato tem em seu plano de governo esse assunto ou será mais promessa de campanha, promessa de governo. Quem é que o senhor escolhe para responder, para comentar a sua resposta? Rodrigo Bolinha. Candidato Bolinha. O senhor tem 60 segundos. Olha, perguntar isso para um professor é um presente. Aliás, até peço que me chame de professor William, que é o meu nome de urna, por favor. Tá? Na verdade, a gente tem plena consciência de que essa situação fere completamente os princípios, inclusive previstos no Plano Nacional de Educação, que joga a responsabilidade para os municípios de cumprir aí, possivelmente a partir de 2017, o atendimento em tempo integral de pelo menos 50% da demanda de estudantes em escola pública no município. E a gente tem andado pelas ruas, tem percebido que realmente uma das maiores reclamações das pessoas é sobretudo a falta de vagas em creches, até porque isso tira muitas vezes muitas mulheres, tira de muitas mulheres o seu direito ao trabalho e o seu direito a buscar a sua própria renda, Então, quando você fere o princípio da criança de estudar, para além dos princípios educacionais, você também prejudica toda uma economia familiar e uma economia global, Ok, obrigado. Realmente a questão de vagas de creches, é um problema que todos os municípios aqui da região enfrentam pelo alto crescimento que essa região tem aqui em Santa Catarina. E Itapema não é diferente, Mas lembrando que a responsabilidade do município, assim, a criação de crianças de 3 a 5 anos, essa não temos fila de espera. A grande fila é de 0 a 3 anos que o município não tem a responsabilidade. Mas mesmo assim,
né? Para cuidar das pessoas. Temos aí batalhado muito para abrir novas vagas de creche, como já realizamos no bairro Tabuleiro, no bairro Ilhota e assim por diante. 30 segundos para concluir. Bom, e como nós priorizamos muito isso também nas gestões do PSOL, essa reforma educacional que nós pretendemos fazer no município, que é fundamental e necessária, né, ela inclui certamente os servidores e servidoras da educação, né? A gente pretende fazer uma reforma administrativa justamente para conseguir englobar esses servidores e servidoras em cargos de carreira dentro das secretarias, das diretorias, enfim. Até para acabar com os cargos comissionados que sempre incham a máquina pública. Muito obrigado. O próximo candidato a responder a pergunta é o Rodrigo Bolinha. E a pergunta para o Rodrigo Bolinha é esta. É sobre emprego e renda. Pergunta: a implantação do polo industrial em Itapema vai acontecer, já que as principais fontes de trabalho em Itapema são comércio e turismo, que dependem ainda muito de uma boa temporada. A construção civil, que está em recessão, e a prefeitura, que absorve mais de 50% da arrecadação em folha de pagamento. Então a pergunta é: a implantação do polo industrial em Itapema vai acontecer? Quem é que vai comentar a sua resposta? Candidata Nilza. A candidata Nilza. Bem, o polo industrial, nós já começamos, é uma área de 115 mil metros quadrados, que há entre a divisa entre o bairro Morretes e Sertão, né? Nas proximidades ali da Sermep. Nós já começamos ali a dar início da implantação, já temos toda a licença ambiental para começar a implantar a área e já está projetado. É claro que nós devemos agora de recursos, nós estamos aí em comunicação até com o governo do estado, para ver se conseguimos aí recursos para ajudar na implantação, porque a nossa ideia ali, o nosso projeto é transformar aquilo ali num polo tecnológico, inclusive com incubadoras, como também uma universidade implantada junto a essa área aí, para o quê? Para que junto à universidade e as incubadoras poderemos ter um polo tecnológico aí forte. Ok, 30 segundos. Bom, muito me admira, 4 anos se passaram, muitas promessas e faltou cumprir e com a expectativa criada ao nosso povo de Itapema. O parque industrial é uma necessidade, já era para estar pronto, faltou coragem, determinação e vontade política, porque eu já frisei na minha apresentação, nós precisamos gerar emprego e renda. Isso tem que ser para ontem nessa cidade. Precisamos de um governo corajoso que realmente enfrente essa dificuldade e implante o parque industrial. Então não me venha com promessas de quem não fez em 4 anos não precisa de mais 4 anos para fazer. Tem que ter coragem, tem que ter iniciativa e tem que implantar o parque industrial para promover emprego e renda. Okay, então obrigado. vamos ser otimistas. 30 segundos. Bem, temos que ter coragem sim, candidata, mas coragem com responsabilidade, né? Os momentos difíceis aí que vivemos aqui, a falta de recursos, né? A senhora poderia ter ajudado nós mais, né? Junto ao seu governo do estado, conseguindo recursos para a gente conseguir amenizar a falta de geração de emprego com a instalação do polo industrial. A senhora tinha essa oportunidade. Nós sozinhos fizemos o que podemos e o impossível que tínhamos na mão. Começamos a implantar. A coragem de começar, nós tivemos, né? Agora podemos ir em busca de recursos para a implantação do projeto, que com certeza é muito importante para o município de Itapema. Obrigado. Estamos na primeira rodada de perguntas enviadas pelos nossos ouvintes. Já foi, né? Foi concluído, né? A senhora perguntou, ele respondeu. Ok. É isso? Tá certo? Eu posso cometer algum erro, então? Não, tá certo. Ok. Agora restou o Ivanor. Ivanor de Souza vai responder a pergunta do ouvinte. Eu vou fazer a pergunta do ouvinte e teremos uma outra rodada em seguida com mais 4 perguntas, ok? Aí zeramos tudo, voltamos ao sorteio. A pergunta, Ivanor, hoje é sobre esporte e lazer. Hoje em Itapema temos apenas um ginásio municipal de esportes e um campo municipal de futebol. No futebol de campo, várias equipes amadoras têm se deslocado a outros municípios para jogar. O antigo ginásio de esportes está abandonado, sem condições de uso, e já se passaram 4 anos e está na mesma coisa. O senhor candidato, tem uma proposta para mudar essa realidade? E quem vai comentar, não dá para escolher mais nessa rodada, é o professor William, ok? Ok. 60 segundos. Ok. O nosso governo, ele prevê a reforma do atual ginásio de esporte
que fica localizado na estrada do Areal. Também reformar o campo de futebol que fica anexo ao ginásio de esporte. Construir mais um ginásio de esporte no bairro Morretes, é o bairro que mais cresce na cidade. E ampliar as quadras de esporte junto às escolas, inclusive abertas aos finais de semana, para que a população local possa usufruir daquele espaço, né, enquanto as aulas estão em recesso, tá? E além disso, nós vamos fazer o contraturno da escola com atividades na área de esporte, dentro desse ginásio e nos campos de futebol. Bom, para quem acompanhou o debate sobre o plano diretor, a gente viu que uma das maiores demandas populares era revitalização de espaços públicos e criação de novos parques, né? Eu sou professor de educação física, então minha área afim aí, né? Então, nesse sentido, primeiro lugar, o foco é no replanejamento urbano. A gente precisa desenvolver espaços para que essas atividades culturais se manifestem, as atividades esportivas se manifestem. E como um dos polos e princípios do nosso programa é a gestão popular comunitária, né? Nada mais coerente do que a gente incentivar a criação, junto às associações de moradores, desses centros culturais comunitários nos bairros da cidade. Obrigado. Candidato Ivanor, 30 segundos. Ainda prevemos a construção de pelo menos mais uma pista de skate no bairro Alto São Bento, totalmente coberta e cercada de alambrado, para evitar que se transforme num local onde se comercialize drogas e outras coisas, tá? E ainda a cobertura da atual pista de skate na rua 306 e também garantir a segurança em torno dela. Obrigado, candidato. E você que está em casa, está acompanhando, está gostando? Identificou alguma pergunta que você fez, que você tem enviado aqui para a Rádio Cidade? Que bacana. Continue fazendo assim, continue participando. É uma oportunidade que a Rádio Cidade está oferecendo também para os munícipes participarem desse debate. Bem, nós temos de novo mais uma rodada. Nós temos uma rodada. Eu coloquei os 4 nomes dos candidatos nesse aquário nosso aqui, bonitinho. E vou sortear o primeiro dessa segunda rodada. É Rodrigo Bolinha quem vai responder primeiro. E ele vai responder a seguinte pergunta. É sobre saúde. Pergunta: muito se falou em maternidade nos últimos anos, mas a realidade é que em Itapema não existe uma. A criança é registrada em Itapema, mas a naturalidade é de outra cidade. Gostaria de saber do candidato se isso tem como mudar ou será mais uma promessa. Quem é que o senhor escolhe para comentar? Candidata Nilza. Candidata Nilza. 60 segundos. Bem, realmente uma das coisas que conseguiu aí melhorar e avançar muito foi a questão hospitalar, né? A questão maternidade, nós também estávamos com um cronograma de implantação, mas todo hospital, a infraestrutura, ele pode ter a melhor infraestrutura, mas o principal dele é o custeio. Hoje o município, ele aporta recursos bem altos ao hospital, e para a implantação da maternidade teria um custo mais ainda, né? Então a responsabilidade, eu não posso abrir uma maternidade por abrir, eu tenho que ter responsabilidade com a mãe e com o filho que está lá, né? Então, diante disto, há uma programação ainda, há o planejamento, mas desde que nós tivermos condições de manter, né, ele aberto, abrir e não fechar, né? Como a gente tem visto aí em vários hospitais da região. E o nosso plano realmente assim que tiver a oportunidade, conseguimos aí, realmente reabrir a maternidade no município de Itapema. Bom, mais uma vez o governo atual foge da sua responsabilidade e não cumpre com o seu plano de governo. Assistência hospitalar, prefeito Bolinha, é diferente de pronto atendimento. E nós estamos falando de assistência hospitalar. Primeiro tem que se pensar no hospital que tem uma estrutura decente e compatível a respeito do nosso povo de Itapema. E depois temos que vocacionar esse hospital. Para que tipo de assistência nós queremos? Nós temos que ter série histórica. Quantos atendimentos nós tivemos nesse hospital? E a partir daí, com certeza, fazer um consórcio com os 3 municípios, numa estrutura decente e termos maternidade. Não podemos mais permitir que mães tenham seus filhos fora de Itapema. Obrigado. Realmente, candidata, a preocupação realmente de ter nascimentos em Itapema, né? Pena que há 6 meses atrás a senhora concordava, né, com o novo sistema de organização do hospital, e até elogios saudou sobre o mesmo, né? Até envia tribuna da Câmara em nosso gabinete, né? Pena que as coisas mudaram de 6 meses para cá. Ok, muito obrigado. Vamos lá, o próximo
candidato a responder, ou candidata. A candidata é a Nilza Simas. E a pergunta que a Nilza vai responder: as câmeras de segurança no calçadão não estão funcionando. Há algum projeto em seu plano de governo para melhorar a segurança no calçadão? Quem é que pode comentar a sua resposta? William. Professor William. Professor William. Bom, realmente a sensação de insegurança e a falta de segurança na nossa cidade já vem mostrando ao longo das nossas conversas com o nosso povo que é uma preocupação enquanto candidata. As câmeras de monitoramento não foram dadas manutenção, como não foi dado manutenção também no nosso calçadão, que é um dos pontos turísticos da nossa cidade. Então eu acredito que nós temos que ter parceria. Parceria esta que eu tenho com o governo do estado, e quando o prefeito Bolinha fala aqui que eu poderia ter acesso e ter conseguido dinheiro para a implantação do parque industrial, nós trouxemos R$500 mil para a pavimentação da Geral do Sertão do Trombudo, e que não foi feita. Então, governo desacreditado, não entra dinheiro. Governo desacreditado e que não entra verba, governo estadual e federal não aporta dinheiro. Governo que está desacreditado, a população não merece estar ouvindo esse tipo de proposta. Muda Itapema, chega desse governo. Professor William, 30 segundos. Bom, as câmeras são realmente importantes, mas segurança pública não se faz só com equipamentos de vigilância e de repressão. A gente faz com prevenção à criminalidade, combate ao tráfico de drogas e, sobretudo, perante a juventude, prevenção ao uso e ao acesso à droga. E isso se faz com políticas públicas, tanto na área de assistência social, quanto na área de educação, quanto na área de esporte, lazer, arte e cultura. E o pessoal fez um debate muito forte internamente, e ainda estamos fazendo esse debate sobre a importância do debate de segurança pública, independentemente de ser de uma secretaria específica ou de um conjunto de secretarias, porque o que importa é traçar políticas públicas governamentais para resolver esse passivo. Hoje na nossa cidade, professor William, nós não temos mais nenhuma empresa que preste a segurança dos patrimônios públicos da nossa cidade. Até esses contratos foram quebrados. A gente precisa rever segurança, as câmeras de monitoramento e ter parceria, sim, público-privado. Se não ouvirmos a população, se não estarmos junto com a população, se não faltarmos com a verdade com a população. E com certeza, se tivermos um governo honesto, vai sobrar dinheiro para fazer segurança. Muito obrigado. Vamos a mais um candidato a responder perguntas enviadas pelo povo, pelo ouvinte da Rádio Cidade. É o candidato Ivanor. E a pergunta para o candidato Ivanor é a seguinte: a obra do Sertão do Trombudo parou. Você, candidato, o que fará para dar continuidade? Quem é que pode comentar a sua resposta? Acho que sobrou o prefeito Bolinha, né? O prefeito Bolinha, o candidato Bolinha ou... Eu não respondi. Não. Eu já comentei isso. Já comentou. Bom, a pavimentação da Estrada do Sertão é uma promessa de vários governos passados. Esse governo atual, pelo que eu vi, ele deu início à pavimentação de cerca de 2 quilômetros. Caso eu seja eleito, né, eu vou dar continuidade nessa pavimentação e, acima de tudo, vamos implantar ciclovia para que o turista possa visitar a estrada visitar o sertão e conhecer bem a nossa área rural e conhecer também os produtos que lá são produzidos pelaquela comunidade. Ok. Bem, a Estado Geral do Sertão Trombudo, né, teve início realmente das obras. Ela se encontra agora num período paralisada, porque todo o gerenciamento do projeto dela é a Caixa Econômica Federal. Os recursos de uma emenda parlamentar, o deputado João Rodrigues, se encontra na Caixa Econômica, como também a contrapartida de aproximadamente R$250 mil dos recursos próprios do município que estamos fazendo como contrapartida. E como está tendo uma adequação no projeto e houve contingenciamento, que a gente achou muito estranho nesse momento, porque é a única obra que nós estamos com problema nesse tipo. Bom, a Estrada do Sertão, eu sei do anseio daquela comunidade, né? E com certeza aquela comunidade lá merece o melhor, tá? É uma das comunidades mais antigas do município de Itapema e até hoje sofre com a falta dessa infraestrutura. Ok, muito obrigado.
Vamos então à última pergunta enviada pelos ouvintes, e quem vai responder é o professor William. E a pergunta é a seguinte, professor William: meu filho recebeu o uniforme de verão no inverno e o de inverno no verão, e além disso faltou merenda escolar. Como resolver esse problema? Quem pode comentar a sua resposta é o Ivanor. Bom, a gente já comentou aqui brevemente, até porque é complexo esse tema, de todas as nuances que permeiam a educação nesse momento e, sobretudo, algumas exigências que os governos municipais e estaduais vão ter que atender nas próximas gestões aí relacionadas ao Plano Nacional de Educação. Mas, com certeza, tudo isso tem a ver com gestão, né? A gente está com um sério problema de planejamento, de gestão. A gente sabe que, embora seja uma plataforma de propaganda do governo, o sistema positivo, ele carrega uma série de críticas, inclusive dos professores, né? A parte de uniforme escolar, alimentação, geralmente são pautas que geram muitas polêmicas, justamente pela forma como são feitas, e realmente se resolve isso com gestão. Gente que tá lá dentro, gente técnica da área, servidores e servidoras ocupando cargos de gestão nesse município e não cargos comissionados, ocupando esses espaços, a gente vai conseguir com certeza resolver esses pequenos problemas até os grandes problemas referentes a todas as secretarias. Obrigado. São cerca de 37 milhões e 500 mil reais investidos na educação no município de Itapema. 25% do orçamento, né, vai para a educação. Com certeza, no nosso governo, nós entregaremos no início do ano letivo todos os uniformes e não deixaremos faltar merenda escolar, porque nós sabemos que muitas das crianças que frequentam o ensino público, eles saem de casa esperando fazer o lanche na escola, né, por falta até de alimento em casa. E uma das principais funções do governo é garantir o acesso à educação em todos os níveis, né? Desde a educação básica, desde a educação infantil, educação básica, até o ensino universitário. A gente sabe que esse acesso tem sido muito questionado e tem sido polêmico já há algumas gestões, né? Uma das pautas não vai dar para comentar aqui, mas eu quero deixar claro que nós temos nos debruçado muito em debater internamente dentro do nosso grupo uma resolução para a questão do Colégio Anitta, e se tiver oportunidade a gente vai comentar isso em outro bloco. Ok, muito obrigado a vocês que participaram. E aí, estão gostando? Vocês de casa estão gostando? Estão participando com perguntas que foram enviadas aqui para a Rádio Cidade? Continue fazendo isso e mais, pode continuar mandando para as redes sociais, aqui pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Messenger, né? Mandando a sua opinião, o que tá achando? Conta pra gente, dá um retorno pra gente, vai ser muito importante. Esse é um debate ao vivo. Se alguém tem dúvidas, são 20h46. Vamos para o intervalo comercial, voltamos em seguida com o candidato perguntando a candidato. Rádio Cidade FM, no debate com os candidatos a prefeito de Itapema. Estamos de volta com o debate entre os candidatos de Itapema. Nós anunciamos aqui que vocês poderiam participar e está tendo, me informar agora, a produção me informa que está tendo muita produção, muitas pessoas elogiando o nosso debate, muito obrigado. Algumas criticando também ou não? A crítica é sempre bem-vinda, por favor, critiquem também, é livre o direito de criticar. Muitas pessoas fazendo perguntas agora, não dá, agora não dá. Ela tá sendo anotada, evidentemente, e vai para os próximos debates. Não temos condições de fazer perguntas ao vivo agora para os candidatos. Muito bem, nosso terceiro bloco é o candidato pergunta ao candidato. Então tivemos, quem está ligando o rádio agora, nós tivemos um sorteio prévio e o candidato que ficou com o número 1 foi o Rodrigo Bolinha. E esse candidato vai escolher quem é que vai participar desse primeiro pinga-fogo, no bom sentido, por assim dizer, porque o candidato vai perguntar em 30 segundos, terá uma resposta de quem escolheu de 60 segundos, depois tem uma réplica de 30 segundos e volta uma tréplica de mais 30 segundos. Claro, se houver interesse. Eu sei que todos terão interesse em aproveitar esses 30 para lá e 30 para cá. Então funciona assim.
O primeiro candidato é o Rodrigo Bolinha, e depois quem ele escolher para responder é o que vai fazer a pergunta e vai escolher um outro para responder na sequência, ok? É o candidato, pergunta candidato. Começamos então com o candidato Rodrigo Bolinha. Para quem que o senhor vai perguntar? Candidata Nilza. Candidata Nilza vai responder. Então, tem dúvidas? 30 para perguntar, 60 para responder, 30 para replicar e 30 para triplicar. Okay? Certo. Contando o tempo. Candidata, só lembrando que a questão do tarifaço não é a origem do decreto, mas sim do plano de saneamento que a senhora votou favorável na Câmara de Vereadores. A administração é administrada por um grupo, e grupo tem que ser de confiança, tem que ser confiável. Eu queria que a senhora explicasse como é que a senhora vai, se eleita, for fazer com um grupo, pois um grupo que há pouco tempo atrás a senhora externava ódio, né? Falando palavras que não vem nenhum caso agora, mas que não gerava confiança para a senhora. O que pode, como a senhora vai administrar com esse grupo que a senhora há pouco tempo atrás tinha ódio? Primeiro que o tarifaço não é problema do legislativo, e sim desse atual governo que não respeitou a nossa população. Quero dizer, prefeito Bolinha, que a gente uniu ideias, forças e um projeto execuível, técnico, humanizado para a nossa cidade. Nós não rifamos secretarias. Nós não soubemos ainda quem são os secretários. Primeiro nós vamos ganhar a eleição. Primeiro nós vamos para a rua olhar o nosso povo, olho no olho, não faltar com a verdade, ter um plano de governo sustentável para o nosso município. Essa é a nossa verdade. Agora o senhor está preocupado com o grupo que vai administrar? Então o senhor está já consciente de que nós vamos ganhar a eleição. Isso é muito bom, povo de Itapema. Obrigada. Nunca a senhora vai ganhar a eleição, mas a comunidade, o povo tem que saber, né, as alianças que são formadas para dar uma transparência num governo, né? Então é isso que fica a dúvida, né? Que tanto se odiavam e hoje estão juntos, acredito que pela cidade ou pelo poder? Eu não preciso lutar pelo poder, eu preciso lutar pelo meu povo que está carente de saúde. Eu preciso lutar pelo meu povo que está carente de educação. Eu preciso lutar pelo meu povo pela segurança. Então, Bolinha, nós estamos numa união de 10 partidos que, somando, nós temos um coletivo de ideias e projetos para essa cidade. Mais uma vez, nós não estamos aqui rifando vagas no governo. Nós estamos aqui juntando pessoas de um governo que já aconteceu em Itapema e que deixou sua maior obra, que foi o calçadão e a sua honestidade. Ok, muito obrigado. Agora a candidata Nilza escolhe alguém para perguntar. Para responder. Eu quero perguntar ao prefeito Bolinha, sim, o que ele pensa sobre assistência hospitalar e o que ele pensa, o que ele promete novamente no seu novo programa de governo, já que ele não promoveu assistência hospitalar no seu mandato. O que ele pensa agora em fazer? Bem, primeiro nós, como disse, a gente mudou a questão de gestão hospitalar no município, né? Hoje, através da OS, que tem lá toda a administração dos serviços do hospital, temos certeza que avançamos nessa questão de atendimento hospitalar. A maternidade, como só foi colocado aqui, estava nos planos, mas devido à questão de recurso, nós não poderíamos ser irresponsáveis em abrir a maternidade e não ter condições, né, num período muito longo, a continuar de portas abertas. O município hoje, né, arca com os valores do custeio do hospital, atende o pessoal de Porto Belo Bombinha sem receber R$1, né? E não adianta vir aqui fazer promessas, vou fazer um hospital de 3, 4 andares com leitos, aumentar a assistência hospitalar, porque nós temos um grande problema, é custeio. Faz o compromisso, mas tem que mostrar de onde vem o recurso. O problema é o custeio, mas nós vamos com certeza batalhar para melhorar ainda mais. Mais uma vez, o candidato mostra despreparo na questão da área da saúde e por isso está o caos em Itapema. Assistência hospitalar se faz com série histórica. Nós precisamos avançar na assistência hospitalar desse município. Nós não temos assistência hospitalar no município. E o primeiro passo é a construção de hospital, para darmos dignidade ao povo que lá trabalha e ao povo itapemense. Então nós precisamos ter pessoas técnicas, capazes e eficientes, que façam esse levantamento histórico e faça a vocação de hospital. Que tipo de hospital nós queremos? Quem nós vamos atender?
Por que nós precisamos fazer assistência hospitalar? Obrigado. A assistência hospitalar realmente tem que ter e estamos aí batalhando cada vez mais para melhorar, candidata, né? Mas como eu disse, a ampliação podemos fazer ampliação. A estrutura é a coisa mais linda. Eu quero ver o custeio. De onde é que vai tirar recurso? A mover aí os 3 municípios? Hoje os 2 municípios aqui vizinhos não ajudam em nada o nosso hospital? É bancado tudo por Itapema? Né? Então o que nós temos que fazer aqui é propostas com responsabilidade. Responsabilidade. Ok, muito obrigado. Bem, como foi um ida e volta entre os dois, eu tenho que fazer um sorteio então dos 2 que não participaram ainda. Um vai perguntar para o outro, evidentemente. Vamos mexer bem aqui, sem olhar. É, coisa séria isso aqui. Professor William pergunta para o candidato Ivanor. Ivanor, a pergunta é dura. Como eles estão se posicionando aí agora, a gente sabe que são o mesmo grupo político que agora se divide, eu tenho que te perguntar o seguinte: até ontem você também andava dizendo aí que era vice do Bolinha. Eu quero saber aí se de última hora você mudou de ideia ou se você é a chapa auxiliar do prefeito nessa eleição. Professor William, a pergunta não é dura, a pergunta é bem simples. Quando sentamos de política, a gente conversa, sente, discute e analisa, certo? Quando sentamos para conversar, eu fui muito claro com o prefeito Bolinha. Ele queria separar o joio do trigo. E eu falei para ele o seguinte: se for dessa forma, a gente pode caminhar junto, tá? A partir do momento que aí o grupo dele começou a pressionar para que o DEM se aproximasse e possivelmente até o PMDB, nós decidimos recuar e lançar candidatura própria. Isso já tinha sido conversado desde o início e ele sabe muito bem disso. Bom, vejam que tem jogos e jogos dentro dessas grandes coligações. É por isso que o PSOL decidiu desde junho de 2015 se lançar a candidatura própria com o apoio do movimento popular, porque o que nós buscamos nessa cidade é o compromisso e a democracia popular, o compromisso de trabalhar não para, mas com o povo organizado. E nós já temos as entidades aí organizadas no município que nunca foram valorizadas, né? Acabaram com os conselhos municipais, nunca se deu espaço aí para associações de bairro, enfim. Obrigado. 30 segundos. Na verdade é o seguinte, professor, a pergunta que você me fez, eu só vou concluir ela aqui, tá? Então daí lançamos a candidatura, fizemos uma composição com o PT na proporcional, só com os vereadores, e estamos aí assim com a alternativa, não chega a ser a terceira via, eu diria que é a alternativa para o eleitor escolher entre essas 4 candidaturas, tá? E nós temos certeza que a mais viável é essa coligação PRB e PT. Ok, muito obrigado. Agora o candidato Ivanor questiona o candidato professor William. Professor William, em relação à construção de um novo hospital, qual o seu projeto? A gente tem bem claro dentro do PSOL, tivemos excelente assessoria de companheiros da área da saúde, de pessoas que se dedicaram a estudar com a gente essa questão, e estatisticamente, né, a gente sabe que 80% dos casos se resolve com uma atenção básica. Não vou fugir de te dizer sobre o hospital, porém é importante dizer que o município tem que inverter as prioridades e atender sim a atenção básica, que hoje não dá conta, embora se bote um monte de número na mesa aqui com relação a investimentos, não é o que o povo sente na rua, tá? E garantir a resolutividade de demandas nas 3 esferas. Mas sabemos que essa pauta do hospital é polêmica e ela demanda um estudo aprofundado que nunca foi feito, tá? Pra gente saber o tamanho do investimento para ter realmente um hospital autônomo que dê conta de atender, sim, tanto os cidadãos de Itapema, como a gente sabe, tem demandas regionais, e aí tem que se debater essa questão aí de como se divide a responsabilidade, sobretudo com o erário público. Bom, nós, em relação ao hospital, nós vamos lutar, brigar e buscar apoio junto aos deputados que vêm aqui, buscam votos de 4 em 4 anos, senadores, governador, para construir um hospital regional para atender não só Itapema, Porto Belo e Bombinhas, mas também Tijucas, Canelinhas, São João Batista, Nova Trento e Major Gercino, inclusive Balneário Camboriú e Camboriú, que estão sofrendo com o mesmo problema. Bom, o que dá para afirmar de pronto é que o governo municipal tem a responsabilidade e consegue reestruturar o Hospital Santo Antônio, recuperar seus leitos, adquirir máquinas, garantir os exames que têm que ser feitos aqui dentro do município, né? Sobretudo atendimento de urgência e emergência. E importante e pauta já da eleição passada, que até hoje não foi resolvida, a questão de uma
uma ou duas unidades de pronto atendimento 24 horas que se fazem necessárias, fundamentais para atender durante todo o dia os casos, sobretudo urgência e emergência no município. Ok, muito obrigado pelas participações, excelentes participações dos senhores. E para você, ouvinte de casa, continue ligado conosco. Vamos ao intervalo comercial e voltaremos com mais uma rodada de candidato perguntando a candidato. Eleições 2016 Cidade FM, no debate com os candidatos a prefeito de Itapema. São 21h06, 9 da noite, mais 6 minutos. Estamos com o debate entre os candidatos a prefeito de Itapema. Eu devo ressaltar a você, prezado ouvinte, que nós teremos, a Rádio Cidade organizou 3 debates, já tudo certinho, tudo autorizado. Esse é o primeiro que estamos realizando. No próximo dia 15 de setembro teremos o debate com os candidatos a vice. É claro que aí as perguntas interessadas à administração, por assim dizer, ao que o prefeito faria, é uma pergunta que vai ser relacionada ao que força que o vice-prefeito tem junto ao prefeito eleito para poder atender aos anseios da população. Coisinha só de semântica aqui. Teremos então um debate com os candidatos a vice, prestigiando então os candidatos a vice, e no dia 29, o último dia determinado pela Justiça Eleitoral, o grande debate com todos os 4 candidatos que estão aqui a prefeito de Itapema. E até lá, muita coisa já aconteceu. Até lá, o horário político já vai ser o último dia do horário político. Vejam, senhores, nós abrimos a série de debates com o início do horário político, vamos encerrá-lo com o final do horário político, que também é dia 29 de setembro. Bem, vamos continuar então. Tá muito interessante esse bloco anterior. As pessoas estão aí se manifestando, isso é muito importante. Vamos continuar então com o candidato perguntando a candidato. Conforme consta no regulamento, o último candidato que questionou no bloco anterior foi o Ivanor. E ele então tem direito agora de abrir o debate escolhendo quem ele queira, para quem ele queira perguntar. Qual é a pessoa que você escolhe, Ivanor? Candidata Nilza. Candidata Nilza. Ivanor então tem... Ivanor então tem 60 segundos para a pergunta, a Nilza tem 60 para a resposta, depois teremos 30 para a réplica e, se houver e se interessar, 30 para a tréplica, ok? A pergunta é sobre o meio ambiente. Candidata Nilza, no seu plano de governo, no item 3, você de bens naturais, você cita aqui a criação da unidade de conservação ambiental e seu plano de manejo. Essa unidade, na verdade, ela já existe, tá? Desde 2012. E ela foi, inclusive, você votou contra a criação dela. Cria o Refúgio da Vida Silvestre do município de Itapema e dá outras providências. E no dia... A pergunta, Ivanor. Por favor. O que você vai fazer sobre isso? O Refúgio da Vida Silvestre, ele tem que continuar. Eu acho que Vossa Excelência está equivocado, porque quando é feito por decreto, não passa pela Câmara, como aconteceu também com o tarifaço do atual governo. Então, o senhor tem equívoco na sua pergunta. Então, toda ação que é feita por decreto, candidato, ela não tem autorização legislativa. Então, se está autorizado por decreto e manteve esse decreto com a conversa com a população, porque a nossa maior preocupação era a acessibilidade nas terras das pessoas com relação ao manejo, isso foi permitido. Então, hoje eu não vejo problema de mantermos o decreto. Sim, mas então você está se contradizendo em relação ao que você votou lá atrás. Mais uma vez, você desconhece... eu poderia até ficar interessante, mas eu tenho tempos, né? O senhor concluiu a sua questão. Desculpe. Então ok. Então, mais 30 segundos para réplica e terminou. É isso? Vamos lá. O tempo, marcando o tempo a partir de agora, pois não? Você, mais uma vez, candidato, você nunca foi vereador, então desconhece matéria legislativa. Volto a frisar, decreto é feito pelo Poder Executivo, como foi feito o decreto do tarifaço. Não passa pelo Legislativo. Então eu não votei no decreto. O decreto permanece porque permite que o seu proprietário das terras possa entrar na terra, plantar e colher. Encerrou.
Estão dizendo que ele tem os 30 segundos ainda. Não tem tempo. É o seguinte, a resposta é que eu entendi que eu tinha os 30 segundos para réplica. Então, o senhor teve e aí ela passou para ela. Você falou alguma coisa e ela começou a responder. Sim, mas só que é o seguinte, não deu 30 segundos. Então tá, então por favor use os seus 30 segundos e o seu tempo já acabou, ok? O seu tempo... Vamos dar os 30, tudo bem. Eu tinha usado aí. O que é certo segundos. É certo. Tá? Se eu tenho, eu tenho. Se eu não tenho, eu não quero. O senhor terminou, fez um questionamento para ela e ela começou a responder. Então eu achei que o senhor tinha terminado com esse questionamento. Então, tudo bem. Bom, tudo bem. Pode falar. Minuto, doutor Silvio Lorde. Tem direito à resposta, os seus 30 segundos. Sua assessoria não precisa pedir direito à resposta. O senhor terá o seu direito à resposta em 30 segundos, que lhe bem lhe convir. A sua resposta. Pronto. Tá certo, então. É o seguinte, o candidata, eu vejo um grande prejuízo para o município de Itapema se não for mantida a unidade de refúgio da Vida Silvestre. Em 2012 você votou contra e nós temos como provar isso. Ok, terminou o tempo de todo mundo. Vamos então, eu vou fazer o seguinte, eu vou a partir de agora. É repetitivo para o ouvinte, mas eu vou dar dando tempo de cada um em cada intervenção, ok? Então agora a candidata Nilza escolhe quem para responder. Candidata Nilza. Candidata Nilza escolhe quem para responder. Eu escolho o professor William. Professor William. Então tá, a candidata Nilza tem 30 segundos para a pergunta. Professor William, você deve conhecer de decreto legislativo, decreto executivo. O decreto executivo não passa pelo Poder Legislativo. E em dezembro de 2015, através de um decreto do governo atual, aumentou a tarifa de água e esgoto, chamado tarifaço. Quais as medidas que serão tomadas pelo seu governo se eleito for? 60 segundos o senhor tem a partir de agora. Obrigado. O povo já disse em audiência pública o que queria. A questão é que não saiu do papel. Eu lembro que lá nós ponderamos muito bem sobre isso, né? E o povo esperava uma resolução imediata do governo municipal que não veio, né? Usou das suas desculpas e tem direito de usar das suas justificativas. Agora, a questão é que o povo está pagando até hoje, né? Lá naquela audiência pública eu lembro muito bem que foram tirados alguns princípios, né? Algumas prioridades. Uma delas era, além da extinção desse tarifaço imediatamente, era a revisão do contrato da Conasa e, sobretudo, a auditoria pública das contas da empresa, que nunca foi feita, inclusive nem na Câmara de Vereadores, tá? E a médio prazo, o povo solicitou naquela audiência pública, né, o estudo para a criação, né, de uma empresa pública municipal de água com cargos concursados, tá? E não também para servir de cabide de emprego de cargo comissionado de grandes coligações políticas. Então é isso que a gente defende, porque o povo pediu isso. 30 segundos, professor. Perfeito, professor William. Mais uma vez, quero só reforçar que a Câmara de Vereadores tem uma comissão e levantou todo o orçamento da Conasa e enviou ao Ministério Público toda a situação do levantamento das contas da Conasa. E mais uma vez, nós não podemos permitir que o nosso povo seja agraciado ou então com um presente de grego desse, um tarifaço em pleno mês de dezembro. Nós temos que, enquanto gestores, pensar e cuidar do nosso povo. Nós não podemos atribuir mais um peso desse ao trabalhador de família. Uma conta que não acaba e que está muito alta. Baixa o decreto Conasa. Para encerrar essa participação, o tempo é curto, mas eu vou tentar dizer o seguinte, que o impacto econômico e, sobretudo, na administração municipal da falta de uma política pública bem cuidada no setor de água e saneamento básico afeta diretamente aquele outro problema que a gente estava comentando agora há pouco, saúde pública. Eu ando no fundo do meu bairro, do Alto São Bento, estava lá hoje conversando com alguns amigos e amigas que tenho lá, e nós estávamos passando por cima de esgoto a céu aberto enquanto crianças. Alunos meus lá do bairro estavam brincando nessas valas. É claro, porque não tem uma política decente nesse sentido. Ok. O candidato professor William agora pode escolher. Já tem um definitivo ou não? O último? Não. Pode escolher em qual? Me ajuda aqui? Em quais? Pode escolher o Bolinha ou o Ivanor. Bolinha ou Ivanor. O candidato professor William? O Rodrigo Bolinha. Olha, tanto o senhor quanto a candidata Nilza aqui
fizeram coligação com grandes partidos, mais de 10, um grande número de partidos. A pergunta que eu lhe direciono é a seguinte: o senhor já teve essa experiência, me diga, se cada partido tem que agradar com secretaria e tal, e tem que botar seus cargos comissionados para dentro, nós vamos ter o quê? Mais de 500 cargos comissionados trabalhando na prefeitura? Como fazer uma gestão decente se agarrando de última hora em tantos partidos para chegar ao poder? 60 segundos. Bem, William, o sistema político eleitoral nosso hoje permite a coligação partidária, né? E claro que a nossa agremiação agregou mais 12 partidos, né? Partidos que vêm para somar. Isso, e com a sua pergunta, que vão passar de 200 para 500, isso é claro que não existe, né? Não existe, até porque nós temos uma estrutura administrativa, né? Que tem um limite de cargos lá aferidos a comissionados, né? Então, isso aí dizendo que vai passar de 200 para 500, isso não contempla, né? Essa palavra. Mas dizer que nós estamos aí firmes, fortes, né? Trabalhando, né, pela máquina pública, lembrando que hoje 62% dos municípios no país não tem recurso para pagar a folha de pagamento, diante da crise que se assolou nos últimos 3 anos, e posso comentar aqui que a Prefeitura de Itapema, tá, contas saneadas, salário em dia, inclusive a única prefeitura da região que já pagou a parcela da terceira. Claro que os 500 é figura de retórica, o senhor entendeu isso, né? Mas a legislação permite, ok, mas entra uma questão de princípios, e esses princípios nós adotamos, né, com o povo. A nossa coligação é a coligação com os movimentos sociais que sempre lutaram por essa cidade. E com relação a isso, a gente sabe do inchaço da folha de pagamento no Brasil inteiro, justamente por essa política de ter que dividir a prefeitura com um monte de gente e aí colocar para dentro das secretarias, inclusive pessoas que não têm formação específica na área e poderiam estar fazendo um trabalho de gestão muito melhor. Só para lembrar, o meu governo, a mistura administrativa de comissionados, 30% dos comissionados são funcionários efetivos, né? Qualificados, pessoas de setores que têm experiência e têm o comprometimento com o município. Então, 30% dos meus comissionados são pessoas efetivas do quadro do município. Ok. Muito obrigado. Agora o candidato Rodrigo Bolinha questiona o candidato Ivanor. Candidato Ivanor, o senhor é uma pessoa de luta pelo bem que tem, vivência social, que conhece as pessoas. O que o senhor considera como uma pessoa confiável para administrar uma cidade como Itapema? E o que é ser confiável? Bom, confiável é a pessoa que tem capacidade de administração e zelo pelo erário público, tá? Eu vou ser bem franco, eu me considero uma pessoa confiável para estar à frente do governo municipal, tá? E uma das coisas, do nosso princípio da administração é valorizar o efetivado, a pessoa que fez concurso público, se efetivou e está lá à disposição do cidadão. E nós vamos valorizar com certeza o servidor público, tá? Nós iremos reduzir a folha de pagamento na questão de cargo de comissionado, utilizando bem o servidor público já efetivado. 30 segundos. Bem, o senhor Ivanor, acho que ponderou bem essa questão de confiabilidade, é isso que o povo tem que ter a confiança. E podemos dizer, Rodrigo e Lorita, um trabalho determinado, nós já temos experiências, apesar de todas as provas que já passamos, com isso constituímos aí uma administração sólida e com muita vontade de trabalhar. Então peço a todos aí o voto para nós continuarmos aí trabalhando numa gestão séria e junto com Bolinha e Lorita. Ivanor, 30 segundos. Eu volto a dizer que tem que valorizar o servidor público, pois ele fez o concurso público, está lá à disposição do cidadão, e nós temos que aproveitar isso, e com isso nós vamos diminuir bem os custos com a folha de pagamento e daí sim sobrar dinheiro para investir em outras áreas como o turismo, que é tão importante para a nossa cidade. Ok, muito obrigado aos candidatos. São 21h20. Esse debate ao vivo pela Rádio Cidade com os candidatos a prefeito de Itapema. Vamos para o nosso último intervalo comercial e voltaremos com as considerações finais de cada candidato. Rádio Cidade, a rádio que mais cresce em Santa Catarina.